Você sabia que as emissoras Record, SBT, Band não são donas dos canais? Pois é tudo emprestado e você vai saber hoje como funciona uma concessão de televisão. Esses fatos você se informa agora aqui no nosso vídeo falando de comunicação. Aqui você fica muito informado, com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. A apresentação, John Santos. E antes de mais nada, eu peço para você nos seguir, nos acompanhar nas mídias sociais aí dos bastidores da mídia, que é Facebook, Instagram e X, antigo Twitter, tudo @BastidoresDM, para poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação aí, TV e rádio. Você sabia que as gigantes aí, Globo, SBT, Record, Band, sei lá, Gazeta, não são donas dos canais onde você assiste ali, onde você acompanha os seus programas? Pois é, esses canais pertencem todos ao governo e as emissoras estão só de passagem, usando meio que o espaço emprestado. Tá ligado que para ter um sinal aberto tem que seguir uma tonelada de regras. Tem o Código Brasileiro de Telecomunicações e aí tem muitos pré-requisitos para tudo quanto é lado. Imagina só, tem até uma playlist assim meio que de exigências. Não dá realmente para ter assim mais de 30%, por exemplo, de grana estrangeira investida, e tem também uma montanha de outras coisas que você precisa saber. Mas fica tranquilo que a gente vai desvendar isso tudo hoje. Vamos começar a explorar e entender esse mundo meio maluco aí das concessões de TV. Primeira coisa, quem realmente é dono assim do canal? Não é a Globo, não é o SBT, não é ninguém. É o governo que manda aí nessa área. E as emissoras são apenas passageiras. E como que as emissoras conseguem ficar no ar então? Elas estão lá porque o governo permite e elas seguem meio que um monte de regras para poder continuar no jogo. Tá, mas quais são essas regras todas? Bem, prepara o seu coração porque tem um bocado delas. Tem, por exemplo, limite de grana estrangeira, tem requisitos de conteúdo nacional, tem uma pá de coisas. Informações da Super Abril para você ter uma concessão para poder operar um canal de TV no Brasil. Uma empresa deve passar aí por um baita processo rigoroso, sujeito aí a uma série de requisitos aí e regulamentos que são estabelecidos pelas autoridades competentes. É importante notar que nenhum canal de TV é de propriedade privada. Todos os canais de sinal aberto pertencem ao Estado e são concedidos temporariamente às emissoras através de processos de licitação. Esse arranjo justifica o termo concessão, porque implica que as empresas recebem o direito de explorar, assim, determinado canal por um período determinado, sujeito a revisões e avaliações periódicas. Então a emissora fica usando aí aquele canal, aquela concessão que é emprestado, e aí quando chegar o vencimento pode ser renovado ou não. Um dos pré-requisitos fundamentais para você poder concorrer, você que quer ter uma emissora de televisão, você concorrer a uma concessão, é que a empresa candidata deve ter no mínimo 70% do seu capital na mão de acionistas brasileiros. Além disso, há limites estabelecidos para o controle de canais com o máximo de 10 estações em todo o país, sendo permitida no máximo 2 por estados em 5 aí em VHF, excluindo as retransmissoras aí desse cálculo. O processo para você poder ter aí uma concessão envolve uma análise minuciosa por parte, do Ministério das Comunicações, no qual são avaliados aspectos como proposta de programação, condição técnica e condição financeira aí da empresa candidata. Pontos são atribuídos com base em diferentes critérios e a empresa com a melhor média de pontos é selecionada para poder receber a concessão. É tipo um leilão. No entanto, é muito importante destacar que o Estado tem realmente aí o poder de não renovar se ele quiser a concessão, caso a emissora utilize o canal para propósitos diferentes daquele que foi estabelecido, como aconteceu na Venezuela em 2011.
quando a emissora RCTV foi retirada do ar por não atender às expectativas do governo. Durante aí o período do regime militar aqui no Brasil, também houve casos de concessões cassadas, geralmente sobre a justificativa de endividamento aí das empresas, embora perseguições políticas também, né, tenham ocorrido e tenham sido uma grande realidade na época. Mas recentemente, em outubro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou não renovar a concessão da Globo em retaliação a uma reportagem que foi feita no Jornal Nacional, em que a emissora associava ele a um caso controverso. O funcionamento de uma rede de televisão no Brasil é baseado na colaboração entre 3 tipos principais de estações: as geradoras, as afiliadas e as retransmissoras. As geradoras, elas geralmente de propriedade das grandes emissoras, são responsáveis por produzir todo o conteúdo nacional, incluindo novelas, telejornais principais. Por outro lado, as afiliadas e retransmissoras são apenas empresas independentes que transmitem a programação das geradoras para áreas onde o sinal não alcança. Por exemplo, a Globo, a geradora é aqui no Rio, que a Globo é uma emissora carioca, tanto é que o Jornal Nacional é feito aqui no Rio. Então a Globo, assim como o SBT, que tem um sinal em São Paulo, tem sempre a rede, a Globo Rede, né, o SBT Rede, então a matriz. Então a matriz do SBT em São Paulo, e aí tem as afiliadas, SBT Rio, SBT Rio Grande do Sul, Globo Minas Gerais e tal, as afiliadas especificamente. Então as afiliadas, elas são responsáveis também, além de retransmitir a programação para lugares que não têm acesso, né, à programação da rede, elas também têm e são responsáveis por preencher parte da sua programação com conteúdo local, conteúdo regional, enquanto as retransmissoras simplesmente repetem aí o conteúdo das afiliadas para alcançar áreas mais remotas. A afiliada é uma emissora que tem um conteúdo próprio e o conteúdo da rede. Agora a retransmissora realmente é só o canal ali que está com o conteúdo da rede. A afiliada tem a transmissão do conteúdo da rede e também conteúdo local. E a retransmissora não, a retransmissora só realmente está passando ali, meio que espelhando aquele conteúdo ali da matriz. Esse sistema permite que a programação aí das grandes redes de TV cheguem a todo o país, mesmo em áreas aí de difícil acesso. Um exemplo prático do funcionamento desse sistema é o processo pelo qual uma notícia pode ser passada de uma região remota, como por exemplo o Mato Grosso do Sul, para outras partes do país em tempo real. A Rede Globo, por exemplo, utiliza uma combinação de tecnologias, incluindo satélites e retransmissoras, para poder distribuir sua programação nacional para todo o território brasileiro. No entanto, é muito importante notar que nem todas as cidades do Brasil são alcançadas pelo sinal das retransmissoras, e em algumas áreas remotas, a única opção para poder acessar a programação nacional é através de antenas parabólicas que recebem aí o sinal diretamente dos satélites, mas sem os comerciais regionais. As afiliadas também enfrentam aí desafios relacionados ao fuso horário, especialmente ao transmitir programas ao vivo que precisam ser sincronizados em diferentes regiões do país. Estratégias como gravar programas ao vivo com antecedência e fazer pequenos ajustes na grade são comuns para poder garantir que a rede de TV funcione de forma coordenada em todo o país. No que diz respeito à publicidade, né, à propaganda, tanto as emissoras quanto as afiliadas têm o direito de vender os seus espaços aí publicitários das suas programações, e com as afiliações limitadas, né, a vincular anúncios apenas dentro da sua área de cobertura. Então isso significa que as empresas que, por exemplo, desejam anunciar em todo o país devem negociar diretamente com as grandes emissoras, enquanto as afiliadas são responsáveis por comercializar espaços publicitários em suas áreas locais. Então, a afiliada do Rio de Janeiro, ela vai gerar propaganda para o Rio de Janeiro. Agora, se uma grande marca quiser anunciar na emissora e aí querer que o seu conteúdo seja passado para todo o Brasil, tem que negociar com o SBT da rede. Em resumo, o processo para você poder ter e obter a operação de uma concessão para poder operar um canal de TV no Brasil é muito complexo e sujeito a uma série aí de regulamentações, de exigências. Só que, no entanto, essa estrutura permite que a programação das grandes redes de TV alcance em todo o país, mesmo em áreas remotas, contribuindo para a disseminação de informação e também possa entreter todo o território brasileiro. Então, você soube agora, descobriu que as concessões, que as emissoras não são donas dos canais. Se o governo quiser, como já aconteceu a história de termos aí a TV Tupi,
que teve a sua concessão cassada por conta de dívidas, mas agora você já sabe como funciona uma concessão de televisão. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Eu peço para você se inscrever, não temos mais tempo, deixar o seu gostei aqui embaixo e claro, também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, X, antigo Twitter, @tudobastidorem para poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. A gente se vê sem dúvida no nosso próximo vídeo. Se cuidem todos vocês e até a próxima.